Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Para iniciarmos nosso vídeo, vamos resgatar um pouco da história da Defesa Civil de Santa Catarina. Prontos para começar? Então vamos lá. A Defesa Civil de Santa Catarina foi criada em 18 de maio de 1973. A primeira Coordenadoria Estadual de Defesa Civil estava vinculada diretamente ao gabinete do governador, tendo sua estrutura reformulada ao longo do tempo. Ainda na fase inicial, foi instituída a Organização em Sistema e o GRAC, Grupo de Ações Coordenadas, como um órgão integrante da estrutura da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, que tinha como uma de suas finalidades integrar as instituições representadas no Sistema de Defesa Civil. Com a reformulação do Sistema Estadual de Defesa Civil, em 1998, as Coordenadorias Regionais de Defesa Civil passaram a fazer parte da estrutura como órgãos intermediários, mas somente em 2011, após se tornar uma Secretaria de Estado, que as Coordenadorias Regionais de Defesa Civil foram instaladas em pontos estratégicos do território catarinense para atuar no desenvolvimento de ações de interesse da Defesa Civil em apoio às antigas Comissões Municipais de Defesa Civil, atualmente Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil. Como sabemos, ao longo dos anos, o estado de Santa Catarina vem sendo atingido por eventos de origens diversas, com registro de danos relacionados ao excesso e falta de chuva e também relacionados a vendavais, granizo e tornados. Em 2004, por exemplo, o estado catarinense foi alvo do furacão Catarina, o único registrado na costa brasileira, alcançando enormes prejuízos humanos e financeiros. Outro exemplo marcante foi o desastre de 2008, conhecido como um dos piores ocorridos em Santa Catarina, responsável por mudar aspectos relacionados à prevenção, mitigação e proteção. Foram muitos efeitos causados. Para termos uma ideia, mais de 80 mil pessoas desalojadas e desabrigadas, 63 municípios em situação de emergência e 14 em estado de calamidade pública. Na época, 135 pessoas morreram, sendo que 97% dos óbitos foram resultantes de soterramento após o deslizamento de encostas e ainda cerca de um terço do território catarinense foi afetado. De acordo com o Banco Mundial, os prejuízos para esse período somaram 4,75 bilhões, distribuídos nos setores de infraestrutura, social e produtivo. Diante desses desafios, houve a mobilização e a organização por parte do Estado, objetivando a estruturação da Defesa Civil de Santa Catarina. Ocorreu uma mudança radical na maneira de planejar e pensar defesa civil. E como resposta, o Estado apresentou o plano de governo com as seguintes prioridades: criação da Secretaria de Estado da Defesa Civil, que possa gerar investimentos estruturantes de longo prazo, dotar o Estado de uma estrutura para pronta resposta, trabalhar com fontes de informação que possam permitir a previsão e emissão de alertas. Essa secretaria terá uma eficiência capaz de torná-la uma referência nacional. Voltando à história do CIGERD, queremos explicar que foi nesse contexto falado anteriormente que no dia 18 de maio de 2018, data em que a Defesa Civil completava 45 anos, que o estado de Santa Catarina inaugurou o CIGERD, Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, em Florianópolis, estando a serviço da população catarinense, especialmente em ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. O CIGERD é um centro de referência nacional e internacional e passou a fazer parte de uma nova proposta para o sistema de proteção e defesa civil. A infraestrutura do CIGERD é composta pelo prédio principal que abriga a estrutura da Defesa Civil,
pelo Centro de Informações Públicas e pela Coordenadoria Regional de Florianópolis. O prédio principal abriga o Centro Integrado de Operações, o Centro de Monitoramento e Alerta, auditório, biblioteca de referência em defesa civil, salas de reuniões e videoconferências e espaços de convivência e descanso. No Centro de Informações Públicas encontra-se a sala de coletiva de imprensa e o estúdio de gravação, e em sua cobertura está instalada a antena do satélite GOES. Dentro da Coordenadoria Regional de Florianópolis, que conta com um L-ponto, está localizado o CELOG, Centro de Logística. Além deste, o Estado possui mais 2 CELOGs, um em Joaçaba e outro em Rio do Sul. Os itens de assistência humanitária são entregues por fornecedores habilitados diretamente no município, acelerando o atendimento da população afetada. Os CELOGs são utilizados para armazenar itens de assistência humanitária não perecíveis, agilizando ainda mais o atendimento aos afetados em situações de desastres. O CIGERD abrange um conjunto de elementos e de processos que devem ser integrados para possibilitar que a Defesa Civil e os órgãos ligados ao GRAC desenvolvam as atividades necessárias à proteção e defesa civil dos cidadãos. Para isso, foram elaborados 14 protocolos de ação conjunta envolvendo 23 instituições da esfera estadual. Esses protocolos definem as responsabilidades e as atribuições específicas dos órgãos envolvidos em atividades no CIGERD relacionados aos macroprocessos de riscos e gerenciamentos de desastre. Também foram elaborados 97 procedimentos, 23 administrativos, 8 gerenciais e 66 operacionais, com o objetivo de detalhar as etapas para execução das atribuições da Defesa Civil na operacionalização do CIGERD. Tanto os protocolos como os procedimentos têm como propósito a gestão de risco e de desastres, minimizando as suas consequências e reduzindo os riscos de eventos futuros em Santa Catarina. O CIGERD tem como principal atribuição promover, facilitar e apoiar os esforços conjuntos dos diversos setores e órgãos governamentais na redução de riscos, visando a prevenção, a mitigação, a preparação, a resposta e a recuperação de desastres no território catarinense. A Defesa Civil tem por missão prevenir os riscos de desastres e proporcionar segurança e assistência à comunidade, a fim de proteger a vida e o patrimônio dos cidadãos e estabelecer uma sociedade mais resiliente. A Defesa Civil tem por visão ser uma instituição de excelência nos processos de gestão de riscos e desastres, aprimorando de forma contínua, por meio de medidas educativas, as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, além de se constituir como referência nacional e internacional nas ações de proteção e defesa civil. São valores da Defesa Civil assertividade, eficiência, eficácia, confiabilidade, comprometimento, cooperação, coordenação, disponibilidade, ética, impessoalidade, inovação, proatividade e empatia. O CIGERD tem como propósito integrar os diversos setores e órgãos do Estado de Santa Catarina para o gerenciamento dos riscos e de desastres e, com isso, reduzir os impactos dos eventos adversos na população e no meio ambiente. Este é um dos diferenciais em relação a outros espaços semelhantes. E então, vamos juntos conhecer a estrutura interna do CIGERD? Localizado dentro do prédio principal do CIGERD está o CIOP, Centro Integrado de Operações, que está à disposição das diferentes organizações do Estado, as quais podem ser tanto apoiadoras no gerenciamento de um evento adverso
ou assumir a gestão como agências líderes, contando com o apoio da Defesa Civil. O ambiente conta com 28 estações de trabalho, 2 estações de trabalho para a agência líder e mais 3 estações para apoio com base no SCO, Sistema de Comando em Operações, Operações, Planejamento e Assistência, 3 video walls, mesa temática e sala de crise. O CIOP busca concentrar em um único local todas as setoriais do governo, as forças de segurança e os órgãos de assistência humanitária que atuarão de maneira integrada na gestão de situações adversas, reduzindo assim o tempo de resposta à sociedade. Além do CIOP, temos o Centro de Monitoramento e Alerta, que acompanha as alterações climatológicas que acontecem em Santa Catarina. Ele atua 24 horas por dia, 7 dias por semana e é composto por setores de meteorologia, hidrologia e mapeamento de áreas de risco, trazendo muito mais proteção para todos os catarinenses, repassando informações mais precisas e dando agilidade às ações de proteção e defesa civil. O sistema de monitoramento e alerta conta com 4 radares meteorológicos que cobrem 100% do território catarinense, mais a antena GOES 16, capturando imagens de satélite que junto dão condições de acompanhamento, previsão de curto prazo e emissão de um alerta antecipado, propiciando dar uma resposta mais rápida a um cenário crítico. Os radares estão localizados em Lontras, Chapecó, Araranguá e Joinville. Os alertas chegam à população por SMS, mensagem de texto, a fim de que tenham condições de receber a informação antecipada e com mais qualidade. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem para o número 40199 com o CEP da sua residência ou local onde deseja receber o alerta. O governo estadual visa prestar uma orientação mais assertiva à população e uma informação mais ágil e com qualidade ao cidadão, possibilitando sua autoproteção e evitando que seja atingido por um possível evento adverso. O sistema de monitoramento e alerta conta também com barragens de contenção de cheias nas regiões Norte, Sul e Oeste de Santa Catarina. São elas barragem de José Boatê, barragem de Ituporanga e barragem de Taió. Com o objetivo de desenvolver uma cultura de autoproteção na população catarinense, a Defesa Civil de Santa Catarina tem investido em ações de educação e capacitação destinadas à percepção, prevenção e preparação, principalmente das comunidades que vivem em áreas de risco. Com a inauguração do CIGERD em 2018 e criação da área de educação em 2019, sentiu-se a necessidade de criar uma biblioteca que fosse referência em proteção e defesa civil e servisse para embasar profissionais e a comunidade em estudos e pesquisas em temas de proteção e defesa civil. Os processos do CIGERD são segmentados com as seguintes áreas: administrativa, que abrange os processos de secretaria, almoxerifado, financeiro e recursos humanos; gerencial, que cuida dos processos de definição gerencial e organizacional, bem como as atividades estratégicas e as de planejamento; operacional, que compreende os processos relacionados às atividades de monitoramento e alerta, elaboração de relatórios, procedimentos logísticos e planos de trabalho; educacional, engloba os procedimentos relacionados à capacitação, ensino, educação à distância, campanhas, eventos, pesquisa, extensão e produção acadêmica em redução de riscos e desastres;
Tecnologia da informação e comunicação abrange os processos de tecnologia, comunicação interna e externa, operação de equipamentos e assessoria para a realização de eventos. Referência em gestão de crise e gerenciamento de desastres, o CIGERD é autossuficiente e foi preparado para manter a comunicação com as 20 coordenadorias regionais e integrar os setores governamentais a fim de dar resposta mais rápida em situação de risco e auxiliar nas ações de proteção e defesa civil. As coordenadorias regionais têm cerca de 160 metros quadrados e contam com um gerador de energia capaz de manter o centro operacional mesmo com a falta de energia elétrica na cidade. Todas elas foram distribuídas com base na localização geográfica, população e recorrência de fenômenos da natureza e estão localizadas nos municípios de Araranguá, Blumenau, Caçador, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Maravilha, Rio do Sul, São Miguel do Oeste, Taió, Tubarão e Xanxerê. Com o objetivo de gerenciar eventos em qualquer local do estado, a Defesa Civil possui um posto de comando móvel. A unidade móvel é equipada com 2 televisões para transmissão em tempo real das imagens do local do incidente, bem como repassar informações para a imprensa referente ao ocorrido, e rádios de comunicação com uma central de operações integrando todas as instituições envolvidas ou próximas da operação, como, por exemplo, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual e Federal, bombeiros, etc. Diante de tudo isso, podemos afirmar que hoje estamos mais preparados para enfrentar os eventos adversos, sejam eles quais forem. Este esforço para tornar Santa Catarina mais resiliente é um processo de fortalecimento e de cooperação que exige a aproximação entre a técnica, a tecnologia, a inovação, mas, sobretudo, entre as pessoas e as instituições. Afinal, defesa civil somos todos nós.